Não, vamos entrar em direto. Olá, está começando o Olhar Africano. Venâncio Mondlane, candidato presidencial suportado pela coligação Aliança Democrática, acusa delegados da Comissão Nacional de Eleições de tentarem inviabilizar a sua candidatura ao levantarem alguns pressupostos de irregularidade, com destaque para o pedido de averbamento da coligação, fato que só é possível para os partidos políticos e não coligações partidárias. Inventar para inviabilizar a candidatura da CAD. E quais são esses argumentos? Um dos argumentos é que solicitou-se a CAD para fazer o suprimento de irregularidades. Que irregularidades? Baseado na lei dos partidos políticos, eles alegam que a CAD devia ter averbado, devia fazer-se o averbamento da CAD, que é uma grandíssima contradição. E essa contradição vem de quê? A única questão que a lei coloca para averbamento é averbamento de partidos. Não é averbamento de uma coligação, porque a coligação o que é? A coligação ela resulta de um convênio, ela resulta de um acordo. Portanto, são partidos que chegam a um determinado acordo de fazer uma frente comum para um ciclo eleitoral. Após o ciclo eleitoral, aquele convênio, aquele acordo, aquele pacto se extingue. Daí que não faz sentido absolutamente nenhum você ir averbar um acordo que é temporário, que é válido apenas para um ato eleitoral específico. Depois desse, ele finda. Foi por isso mesmo que a reclamação apresentada pela CDU, o próprio Conselho Constitucional, acabou não dando provimento por essa razão muito simples. A CDU fazia parte do convênio anterior. Agora há um novo convênio, há um novo acordo do qual a CDU não faz parte. Então, esta coisa de que a CAD não apresentou o averbamento é absolutamente falsa, não faz sentido absolutamente nenhum do ponto de vista jurídico, porque a CAD em si não tem uma personalidade jurídica própria. Quem tem personalidade jurídica são os partidos, é por isso que a lei diz que quem deve averbar são os partidos, não a coligação. E ainda se diz mais, a lei diz que é obrigação dos partidos comunicar ao Ministério da Justiça. Atenção, preste atenção a esta palavra, obrigação dos partidos comunicar ao Ministério da Justiça. Então, quem deve fazer chegar à questão do averbamento, isso vai ser oficiosamente, é uma informação que é feita para o Ministério da Justiça. E esses atos todos estamos aqui a falar, são atos que não têm nada a ver com a candidatura, são atos que têm a ver com a inscrição dos partidos. E como vocês sabem, essa fase da inscrição já ultrapassou, já passou, já o prazo de abordar essas questões da inscrição estão esgotados. Há uma jurisprudência que foi fixada pelo Conselho Constitucional que chama-se o princípio de preclusão, ou o princípio da aquisição progressiva dos atos eleitorais. O que isso quer dizer? Quando finda uma etapa eleitoral, passa-se para a seguinte, a etapa já ultrapassada é assumida como concluída e encerrada. Da mesma maneira que nós já tivemos o recenseamento eleitoral e neste momento não existe nenhum ato que possa nos fazer retornar até o período antes do recenseamento. Portanto, neste momento, estar a querer levantar questões que têm a ver com a inscrição, quando estamos na fase da candidatura, é totalmente contraditório e demonstra que há muita má fé. Quer dizer, e depois se diz que não, é que o averbamento foi apresentado depois do prazo, porque até chegamos a fazer o averbamento, mesmo sabendo que não era necessário, porque é o que a CNE pediu, e se a CNE pediu, é para que a CNE assumia que são regularidades supríveis. E se são supríveis, então nós apresentamos o tal averbamento, mesmo sabendo que não havia necessidade de o fazer. Não, o averbamento foi apresentado fora do prazo, mas também a notificação da CNE também foi fora do prazo. E vejam só uma coisa, a CNE fala de nós termos apresentado fora do prazo. Isto aqui significa o quê? A CAD devia ter imaginado que os vogais da CNE em algum momento iam pedir o averbamento e dentro do prazo apresentarmos algo que não foi pedido. Quer dizer, isso é o mesmo que nós estamos a dizer
falar da existência de uma criança enquanto essa criança nem sequer esteve no útero de uma mãe. Quer dizer, é uma contradição tremenda. Isto demonstra que há má fé, há objetivo, muito claro de chumbar a candidatura ou as listas da CAD, sem nenhuma base jurídica, sem nenhuma fundamentação legal. Portanto, isso tem que ficar muito claro, que há cerca de 4 ou 5 pessoas que nós sabemos dos vogais da CNE que estão tudo fazendo para chumbar a candidatura da CNE. Tomamos até conhecimento de que na última sessão que houve da CNE, a pergunta era: que elementos e que argumentos podemos arranjar para chumbar a candidatura da CAD? Isto é terrível. Num Estado de Direito, isto não pode acontecer. E digo mais, é por isto mesmo, quando nós apresentamos o nosso pré-manifesto, a gente quer a despartidarização completa deste tipo de instituições. Queremos a despartidarização completa do Conselho Constitucional. Queremos que a própria Comissão Nacional de Eleições seja, digamos, ela transite para, em vez de uma Comissão Nacional de Eleições, para uma comissão eleitoral independente, formada por profissionais, em que a seleção dos vogais vai ser feita a partir de juízes jubilados. E não exatamente isto que está a acontecer. Isto é resultado exatamente da falta de profissionalização desses órgãos. Então, as pessoas querem levar os seus problemas, os seus interesses inconfessáveis e traduzir isto numa instituição, vincular uma Comissão Nacional de Eleições a desejos inconfessáveis de algumas pessoas. E alguns até estão a usar o nome de determinados partidos. Eu sei que não é orientação de nenhum partido concorrente o que está a acontecer. São pessoas concretas da CNE que querem a todo custo evitar a candidatura da CAD. E eu aproveito agora os microfones das televisões e dizer o seguinte: se bem que estão acostumados a fazer e a desfazer, a pisar, a humilhar a vontade do povo, quero dizer que esta candidatura não foi por acaso que eu dispensei absolutamente tudo, renunciei a tudo que eu tinha antes, porque eu queria assumir a vontade popular. Eu vos digo uma coisa: o povo não vai aceitar que a candidatura da CAD seja chumbada por razões que não têm nenhum fundamento legal, que não têm fundamento jurídico. E até estou a ouvir dizer, jovens a dizer, se for para nós traduzirmos ou reproduzirmos a situação do Quênia aqui em Moçambique, os jovens dizem que também o podem fazer. Mas a verdade é que não se vai aceitar que 3 ou 4 pessoas desvirtuem a vontade popular, que 3 ou 4 pessoas adulterem o sentido de instituições públicas que devem estar ao serviço da vontade das pessoas. Não podemos ter um país inteiro a estar a reboque de interesses pessoais inconfessáveis de 3 ou 4 pessoas. Então, essas pessoas que fiquem preparadas por uma coisa: se esta candidatura for chumbada, provavelmente vai se materializar neste país aquilo que os jovens dizem, que se querem que isso se torne um Quênia, vai se tornar um Quênia. Mas não vamos admitir que um punhado de 3, 4, 5 pessoas desvirtuem a vontade de uma nação inteira. Nós somos 30 milhões de habitantes neste país e não pode ser meia dúzia de pessoas que vão entender adulterar, pisar, humilhar e cuspir sobre a vontade das pessoas. Isso não vai ser admissível. É por isso que o nosso próprio lema continua a ser sempre o mesmo, que este país nos pertence a nós. Este país é de todos nós. Não pode ser um punhado de pessoas que quer assumir todos os destinos do país, as oportunidades e fazer do país como se fosse a sua própria loja. Este país pertence aos moçambicanos. É por isso que a gente sempre diz o quê? Este país é nosso! Salve Moçambique! Este país é nosso! Salve Moçambique! Este país é nosso! Salve Moçambique! É isso! Estamos a dizer que este país é nosso. E estamos a convidar a todos os moçambicanos, inclusivamente vocês que neste momento estão a olhar para a tela onde está a sair a minha cara. A gente diz que este país é nosso, no sentido de que os recursos deste país, as oportunidades deste país devem estar à disponibilidade de todo moçambicano. E apontamos para a câmara e dizemos: salve Moçambique. Portanto, você que está a assistir, você que está aí em casa, tomar consciência de que este país precisa ser salvo.
E a salvação deste país depende também de você. Se nós estivermos unidos, se nós moçambicanos estivermos todos nós de mãos dadas, este tipo de tirania vai acabar. Este tipo de ditadura tem tempos contados. Este tipo de regime que passou a vida comendo as tripas do povo, este regime vai uma muralha sinistrada e já está quase a cair as últimas pedras dessa muralha. Então nós não vamos admitir, volto a dizer, o povo não vai admitir que se chumbe uma candidatura que parte da vontade popular e de uma grande franja desta população deste país. Esta é que é a mensagem que nós queríamos transmitir a todos os moçambicanos, aos jornalistas e dizer ao povo moçambicano que fiquemos preparados. O que vai acontecer, o que vai sair da CNE, se for contra a vontade popular, que todos os moçambicanos se preparem, porque eu acho que chegou a hora de darmos uma lição a esta gente de quem manda é o povo. Quando a gente diz povo no poder, então vão saber o que é povo no poder. Porque até este momento acho que ainda não conhecem a dimensão e o alcance da expressão povo no poder. Povo no poder significa respeitar o que o povo quer. Povo no poder significa respeitar as leis. Povo no poder significa respeitar a Constituição. Povo no poder significa respeitar a vontade da maioria e não uma pequena minoria, um conjunto de amigos que se juntaram nos seus ódios, nas suas invejas e nos seus orgulhos e querer desvirtuar e pisar e cuspir na vontade popular. Então significa que é o momento da verdadeira soberania nacional. A Constituição diz que a soberania reside no povo. Se a soberania reside no povo, não serão 4, nem 5, nem 6 pessoas que vão quebrar, destruir, adulterar o sentido e o verdadeiro conceito do povo no poder, da soberania no povo. Então, este país é nosso! Salve Moçambique! Este país é nosso! Salve Moçambique! Este país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Vocês são Esse país abusados. é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Vocês são abusados. Salve Moçambique! Esse país é nosso! Vocês são. Não, nós estávamos encaminhados. Esse país é nosso! Salve Moçambique! Não, ainda. Salve Moçambique! Este país é nosso. Salve Moçambique! Salve Moçambique! Salve Moçambique!